A situação na província da Lunda Norte vem mais uma vez aqui manchar aquilo que é o trabalho que a diplomacia angolana está a fazer lá fora. É uma situação bastante preocupante. Nós temos um movimento protetorado da Lunda Chokwe que está a reclamar por uma autonomia. Se tivermos que fazer um enquadramento naquilo que acontece nos demais estados, por exemplo, como na Nigéria, na República Democrática do Congo, vamos ver que os grupos que hoje são considerados rebeldes começaram justamente com essas ideologias. E é um elemento que eles têm em comum. Eles encontram-se justamente nas partes fronteiriças de seus estados. Na Nigéria, estamos a falar do Boko Haram, na República Democrática do Congo, estamos a falar do Kivu Norte. Então, são grupos que se encontram na zona fronteiriça do estado, e é uma matéria que o Estado angolano deveria atuar com um pouco mais de seriedade e racionalidade. Eu penso que o governo de Angola já deveria ter a consciência de que não se pode fazer guerra para acabar com a guerra. Por exemplo, o facto de se ter prendido ou morto, no caso, Jonas Savimbi, deu fim à guerra, não significará que ao prenderem o Zeca Muchima, não é, que é o presidente desse protetorado, poderá causar o fim deste movimento, que estamos a falar de ideologias. As pessoas mortas neste massacre, elas têm famílias, têm parentes que, de certo modo, estas pessoas depois vão ter um sentimento de ódio, um sentimento de revolta, e assim acabar por aderir à causa. E ao invés de nós estarmos a resolver um conflito, vamos cada vez mais ainda a agudizá-lo. E é um aspecto muito importante que nós temos que ter aqui em conta. Angola, durante os últimos 21 anos, não é? 20 anos praticamente, foi considerado como um país de bem, um país de paz. Por esta razão, participou na conferência sobre a região dos Grandes Lagos, apregoando a paz na região, mas a forma como os polícias e também alguns grupos, não é, militares atacaram o povo da Lunda Norte, isso só demonstra a imaturidade militar e policial dos nossos agentes da polícia, e isto de certo modo vai beliscar aquilo que é a nossa imagem. Ora, vejamos. Do ponto de vista econômico, do investimento estrangeiro, os investidores, para irem a um certo território e criarem a sua estrutura econômica, no caso investimento, eles procuram antes ver o nível de risco de guerra que esse Estado pode ter. Guerra, estamos a falar de conflito, não é? Que é o caso, por exemplo, da Lunda Norte. E nós estamos a provar que Angola ainda é um barril de pólvora, sobretudo a parte norte, e que poderá depois despoletar num conflito. Porque certamente, se o governo não procurar sentar-se, não usando a violência, mas sentar, ouvir estes povos, perceber o que é que eles querem, porque estão a reclamar por uma autonomia, é lógico que alguma coisa não está a andar bem, e percebe-se. Lunda Norte é um território bastante rico. Aliás, durante longos anos de conflito que nós tivemos, o diamante oriundo desta terra sustentou o conflito angolano, por isso que hoje se fala do diamante de sangue. Então, do ponto de vista deste aspecto, este território tem capacidade financeira enorme para poder apresentar passos. E quando grupos como estes vêm a reclamar uma autonomia, é preciso sentar e ouvi-los, procurar mecanismos para que se possa estabilizar, do ponto de vista econômico e social, a situação desta província. Uma vez que a Lunda Norte tem muita riqueza no seu subsolo, acha que pode haver alguns países aproveitadores e patrocinar o movimento protetorado em termos de armas para que haja uma guerra naquele corredor entre os três países? Exato. Bom, não, eu não falaria exatamente de guerra, mas potenciar um potencial conflito armado, porque guerra estamos a falar na República Democrática do Congo, que maioritariamente faz parte com a província da Lunda Norte. Mas sim, como se sabe, as indústrias bélicas, as indústrias armamentistas, elas precisam de guerra para venderem. Maioritariamente, não é? Precisam de guerra para venderem. E como a província da Lunda Norte dispõe de recursos minerais, estamos a falar propriamente do diamante,
é uma província rica em diamante, poderá surgir estados apoiarem esta causa e assim despoletar, ou melhor, despoletar num conflito, porque o que é que vai ocorrer? Esses movimentos depois poderão ser apoiados por armamentos. E como já estão na parte norte, na parte extrema, não é? Na fronteira do nosso território, poderá fazer com que facilmente consigam obter recursos através da entrada via terrestre. Isto acontece, por exemplo, na Nigéria. A Nigéria começou assim, não é? O governo da Nigéria subestimou de tal modo a força do Boko Haram. Hoje não consegue estancá-lo porque conseguiu criar corredores para que possam entrar materiais bélicos e assim conseguirem estabilizar-se na zona norte da Nigéria. E Angola poderá acontecer a mesma coisa. É preciso que o nosso Estado tenha maturidade política para que possa ter atenção, de modo que esta situação sobre o conflito que lá está, porque já é um conflito, que estamos em presença de duas partes com interesses totalmente diferentes, é necessário que o nosso governo possa ter estratégias suficientes, de modo que possam sentar-se à mesa das negociações e ouvir essas partes. Porque se a comunidade internacional se apercebe que há uma situação litigante no território da Lunda Norte, que é rica em diamante, e isso o mundo sabe, com certeza poderão existir grupos clandestinos ou então estados clandestinos e assim poderem, de certo modo, patrocinar esses grupos com armamentos e despoletarem um conflito. Mas também isto não significa que o Estado angolano deve estar aterrorizado, não é? É preciso uma certa cautela e não agir como agiu recentemente com mortes, porque isto chama-se terrorismo de Estados.